VEG caindo mais de 11% em um único dia. Será que está na hora da gente vender nossas ações porque ela perdeu os fundamentos e a partir de agora os resultados vão começar a definhar e a VEG realmente estava cara como muitos falavam? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Olá pessoal, quem está falando é pelo inscrito do canal, já sabe, né? Investidor Topo, já deixa aquele like maroto na confiança. Se você é um investidor Topo, já guarda o like, guarda a sua inscrição. Aprender alguma coisa nova, deixa o like, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, comentando um pouquinho aqui da VEG. A gente para aqui para ver que nessa quarta-feira a VEG caiu 11,5% no único dia, isso é bastante coisa. Nos últimos 5 dias a queda foi de 4%, quando a gente olha do começo do ano para cá, 15% de queda. No último ano aí, 14% de alta, nos últimos anos 120% de retorno e historicamente a gente já sabe que a VEG é um foguete, né? Mas será que houveram motivos para a VEG estar caindo 11% ou isso aqui simplesmente é um alarme do mercado? Vamos falar sobre isso. Quando a gente olha aqui na aba de valuation, né, a gente já vê essa questão do PL, né, o preço-lucro, que é uma coisa que muitas pessoas dizem que não compra a VEG, porque a VEG é cara, tem múltiplos altos. Mas infelizmente fica com esse argumento aí, ó, a VEG já chegou a bater 75 vezes o PL, né, o preço-lucro. Mas quem fica nesse argumento simplesmente deixa isso aqui de lado. A VEG é uma máquina de fazer dinheiro, isso aqui é um fato. E ela simplesmente tem um PL alto porque as expectativas do mercado frente à empresa é alta. Mas é alta e ela entrega, tá? Por isso que realmente ali os múltiplos são altos. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho aqui nos resultados da empresa para ver se realmente faz sentido que ela tá caindo isso tudo ou se não tem nexo nenhum. Vamos lá, primeiro TRI 2025, receita líquida de 10,7 milhões, 25% a mais do que o mesmo período do ano passado e 7% abaixo do quarto TRI período anterior, né? EBITDA ali 23% a mais na comparação ano a ano e 9% abaixo, tá? E retorno sobre o capital investido, ROIC 32%, teve uma redução ali em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos lá. Neste trimestre apresentamos um crescimento consistente da receita com boa demanda para os nossos produtos e serviços, fruto especial da dinâmica positiva de negócio de ciclo longo, beleza? Observamos crescimento da receita pela área de geração, transmissão e distribuição de energia, destaque para a concentração dos negócios de geração solar nesse trimestre e continuidade de entrega dos projetos de transmissão e distribuição. Teve contribuição do negócio de motor comercial e appliance, equipamento eletrônico industrial de ciclo curto. Beleza. No mercado externo teve um trimestre com bom desempenho na área de geração, transmissão e distribuição e na parte de transmissão e distribuição na América do Norte teve uma evolução importante, beleza. Sai com um plano de integrar os negócios que adquiriram recentemente da Marathon, Rotor e Semp. Isso aí foram as empresas que eles adquiriram há pouco tempo, tá? Que apesar de ainda não operarem no mesmo patamar de eficiências, mas operações da VEG também contribuíram para o crescimento da receita. Então, essas empresas aqui, ó, que eles adquiriram recentemente, ainda tem ali, né, o tempo de maturação de aumentar a eficiência, tá? Então, beleza. Visão de longo prazo, mitigar risco de oscilação, estratégia industrial, blá, 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 beleza. Tudo tranquilo. Vamos lá. Olhando o DRE assim por alto, a gente vê, ó, basicamente que a receita aqui, ó, no primeiro TRI 25, 10 bi foi um pouquinho abaixo daí do 10,8 trimestre passado, né, 7% abaixo, mas 25% percentuais, né, pontos percentuais ali do que o mesmo TRI do ano anterior. Como VEG é uma empresa de crescimento, eu acho mais interessante a gente olhar o trimestre anterior do que olhar um ano para trás, que acaba sendo um período muito grande, tá? Mas um ponto importante ali da VEG é que o mercado externo, ó, ele já representa uma fatia muito boa do resultado da VEG, maior até mesmo do que o próprio mercado local. E o lucro líquido ali veio um pouquinho abaixo também, 8,8 abaixo. O EBITDA 9% abaixo. Mas vamos olhar do porquê aconteceu isso. Quando a gente para ver receita, a gente vê que o mercado interno deu uma leve crescida aqui, ó. Quando a gente para comparar com o mercado externo, né? Mas a receita, por mais que na comparação do primeiro TRI tenha sido positiva, veio uma receita menor, né? De 10,8 teve uma queda ali para 10 bi. E mesmo que a gente tirasse a receita dessas aquisições, o consolidado ainda seria 16% de alta. Se a gente fosse comparar sem essas aquisições, né? Não seria 25 comparado com esse trimestre aqui de alta, tá? Seria apenas 16, apenas não, né? Apenas é sacanagem, né? É um crescimento muito alto de receita. Mas o foco aqui é que a gente vê que basicamente teve crescimento em dólar. A receita foi impactada pela variação do dólar, que passou de 4,95 para 5,85, a gente teve um aumento da receita, isso porque o dólar teve uma valorização de 18%, isso aqui é bastante coisa, e basicamente teve um período mais fraco mesmo, um trimestre um pouco mais fraco, e a receita caiu. É isso, não tem muito segredo. E nas linhas de receita não tem muito o que comentar, assim, cara, assim, quase metade vem de equipamento eletrônico industrial, né?
A gente teve uma boa atividade no Brasil, a atividade no Brasil está indo bem, né? A gente sabe que os índices de atividade no Brasil estão indo bem. No exterior, a gente teve o segmento de óleo e gás e mineração, foi destaque. Mas, cara, essa questão aqui, isso foi um trimestre de receita mais fraca. Se você olhar, é isso, não tem muito o que se preocupar não, tá? Como a gente olha em geração, transmissão e distribuição, a gente vê que basicamente do mercado interno teve um aumento de 9,5%, o mercado externo caiu 15%, né? Aí ele vai explicar aqui os motivos, né? Então, ó, concentração no mercado interno, que teve um aumento, né? Projeto de geração solar centralizada, um negócio de geração solar também distribuída, teve crescimento no trimestre. Movimento mais do que compensou a redução de receita dos novos aerogeradores, beleza? E desempenho para transmissão e distribuição, que continuou positivo, né? Impulsionado pelas entregas de transformador de grande porte. E no mercado externo, basicamente foi um pouquinho mais fraco, ó, 15% mais fraco. Aí a gente tem aqui, ó, a parte de motor comercial e appliance, que já aqui no mercado interno teve uma queda leve de 1%, no mercado externo subiu bem, né, 27%. Destaque na operação de China e América do Norte, e a incorporação de parte dos negócios da Volt Elétrico e Moto também contribuiu para aumento de receita, tá? Lembrando que esse aumento aqui está muito ligado à aquisição que ela fez dessa empresa aqui. E por fim, tintas e vernizes, que, cara, aí realmente é uma parte bem incipiente da empresa. Teve queda no Brasil, teve uma queda no exterior, mas, cara, é um percentual ali bem pequeno, representa só 3,8% do todo, assim, sem muita preocupação, tá? Aí quando a gente vai olhar a margem bruta para equalizar ali o nível de receita com custo, a empresa ali, ó, quando olha com o trimestre anterior, teve uma leve redução de margem, muito pouco, tanto no período anterior quanto no trimestre anterior. Então, assim, não teve muita variação de custo, então bem tranquilo, né? Realmente bem ok a questão da margem. E o grande problema que a gente tem da VEG é mais aqui nessa questão do fluxo de caixa. Eu vou mostrar por que quando a gente chegar no demonstrativo de fluxo de caixa lá embaixo, que é basicamente, ó, se a gente parar para ver com calma, é basicamente a gente vê o trimestre, o FCO, né, o fluxo de caixa operacional, a geração de caixa, foi muito baixa, comparado com os outros trimestres, ó. 2 bi, 1,5 bi, e aqui só 500 milhões de fluxo de caixa operacional. Isso aqui a gente tem que parar para ver o motivo, tá? Mas basicamente do caixa que a gente tinha ali, ó, em dezembro de 24, teve um aumento de caixa da operação, né? 540, que basicamente é um resultado pequeno comparado aos anteriores. Teve 700 milhões de investimento, 2 ali bilhões em financiamento, variação do câmbio, chegando ali no caixa de 4,9 no final do período 2025. A empresa deve ter uma leve redução, ó, que quando a gente para ver, na questão de investimentos no CAPEX, né, reduzir um pouco, mas de qualquer forma deu uma redução tanto no Brasil e no exterior, permaneceu um investimento bem próximo, né? Na verdade até aumentou o investimento no exterior, né? A gente para ver, o que reduziu mesmo foi aqui no Brasil. Beleza, o que é importante aqui para a gente dar uma olhada, essa parte da DRE, vamos ver lá no Fundamentei, mas eu quero mostrar aqui para vocês, é exatamente aquela questão ali do fluxo de caixa. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó, é basicamente o fluxo de caixa da operação. Se a gente para ver nos 3 meses de 2025, o lucro antes de imposto aqui, ó, foi 1,9. Aí a gente devolve depreciação e amortização. Pedro, por que devolve depreciação e amortização? Porque basicamente é uma despesa que ela é descontada na DRE, né? Mas não tem efeito caixa. Então eu preciso devolver porque esse dinheiro que depreciou e amortizou, ele não sai do caixa. Então, se não sai do caixa, eu preciso botar no meu fluxo de caixa de volta. Então é basicamente isso, tá? Como se você fosse lá, fosse comprar esse mouse aqui, ele custou R$100, e ele fosse depreciar R$10 por ano. Então todo ano eu vou tirar R$10 do valor dele. Então se eu comprei em 2025, 2026 ele vai valer 90, 2027 vai valer 80. Eu vou depreciando todo ano. E isso tá na DRE. Mas a nível de caixa, não tem dispêndio, não sai caixa para fazer essa depreciação. Então é por isso que a depreciação volta aqui. Mas a linha que realmente chama a atenção é essa aqui, ó, 2 bi, que é variação no ativos e passivos. Pedro, o que é variação no ativos e passivos? Primeiro, aumento nos clientes. Pedro, por que quer dizer esse aumento nos clientes? Quer dizer que o prazo que o cliente tem para pagar, ou seja, o cliente que compra da VEG aumentou. Então, se o cliente comprava e pagava com 30 dias, teve um aumento nos clientes, isso vai acontecer que ele vai pagar agora em 45 dias, tá? Então, teve uma piora aí, que deu uma contribuição negativa nessa variação dos ativos e passivos, mas foi um número melhor frente ao ano anterior, tá? Quando a gente para ver
Uma linha que teve um impacto bem maior foi essa redução do recebimento de fornecedor. O grande problema da VEG aqui nesse trimestre foi o capital de giro, que fez a geração de caixa operacional sair de 1,7 para 540, tá? 1,7 bi para 540 milhões. A gente para ver aqui, ó, que de fato a receita foi um pouco mais baixa, a gente já viu isso, 7% negativo. O EBITDA também foi levemente mais negativo, 9%. Margem continua intacta. Endividamento da VEG também, ó, mais caixa do que dívida, então bem tranquila a dívida líquida. Já que fez a aquisição, né, teve CAPEX e ali acabou que o fluxo de caixa ficou negativo, né? Apreciou a empresa e vai acabar, cara. O resultado da VEG está super tranquilo, né? Teve pagamento de dividendos nesse trimestre, ó. Então assim, um valor de 1,8 bi pagado em dividendos. Nada demais aconteceu com a empresa, zero sentido para a empresa ter caído ali, ó, 10%. Só euforia ali do mercado. No fim do dia vai continuar sendo uma baita empresa. Então, foco no longo prazo, empresa boa, um retorno excelente. E foi só um resultado abaixo das expectativas que o mercado esperava. O mercado geralmente coloca uma expectativa muito grande em cima da VEG, pelo simples fato dela ser realmente uma boa empresa de crescimento. Muita gente acha cara, prefere ficar de fora. Eu não compacto dessa tese, para mim é uma boa empresa no longo prazo. Vai ser cara mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Continuo com a VEG em carteira, baita empresa e foco no longo prazo, que nada demais, tá? Então é isso, pessoal, pro vídeo de hoje. Se você quiser aprender a fazer análise como essa, dentro do IZT a gente tem várias análises, vou deixar até o print aqui do lado para você ver a lista de algumas empresas que a gente tem, só o nosso módulo 5 de análise. Então, cara, você pode ter acesso a qualquer análise de empresas, que, claro, você vai aprender a fazer todo o passo a passo de análise como essa, entender essa questão de capital de giro, DRE, por que contabiliza em um, não contabiliza em outro, como analisar realmente a empresa de forma completa, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você preencher o nosso formulário. Após você preencher o formulário, eu mesmo estou entrando em contato com você para dar suas boas-vindas dentro do IZT. Então é isso, deixa o like se você não deixou até aqui, é só o começo, até o próximo vídeo.